Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos ao oitavo ano para a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 24 de junho. Então, meus amores, nós já finalizamos o Group 4. We are finished with the Group 4 and there was the simulator. Teve lá o simulado, the texts, and now we are talking about the Group 5. Nós vamos falar então do grupo 5. O que é esse grupo 5? Do que ele fala? O que a gente vai ver a partir de agora? In English, the group has one chapter. Então, em inglês, só temos um capítulo para o grupo 5 e eu vou apresentar hoje o grupo 5 para vocês. O grupo 5 ele tem o nome Wealth, que significa riquezas. Então, o nome do grupo é riquezas. E vocês vão encontrar esse tema riquezas, inclusive o tema que a gente vai falar hoje, que é muito bom de riquezas, em todas as matérias, de todas as disciplinas que vocês têm aqui na escola. Então, a gente vai falar um pouquinho disso in English, in Spanish, in Mathematics, Portuguese and whatever. Em todos os tipos de matérias, vocês vão encontrar um pedacinho do tema de hoje, que é wealth, riquezas. O chapter 5, o capítulo 5, ele tem um nome chamado the title of it. O título dele é Money Talks. Então o título dele vai falar, é uma expressão americana que significa uma expressão ainda maior em português. Money talks in English é equivalente ao dinheiro fala mais alto aqui no Brasil. Dentro desse chapter 5, dentro do capítulo 5, nós temos então três módulos. Que módulos seriam esses? O módulo 13, que é o que a gente vai falar hoje, chamado de Money and Currency, que a gente vai falar hoje, o que significa cada uma dessas palavras. O módulo 14, chamado de Pocket Money, que a gente também vai conversar sobre isso, inclusive a possibilidade de alguns teenagers work, que a gente vai falar na semana que vem. E o módulo 15, chamado de Spend Wisely, gaste sabiamente. Cada um desses módulos vão trazer um ponto da discussão sobre money, sobre dinheiro. Então a gente vai virar esse próximo mês em English, nós vamos falar só sobre dinheiro e vários pontos interessantes de onde o dinheiro, the money, pode estar rondando a nossa vida. Desde expressões e superstições até mesmo a forma de como se utilizar esse dinheiro. E detalhe, o dinheiro, que é uma coisa incontável, ele também é muito diferente no determinado ponto do país. Apesar da ideia, the concept of money, ser o mesmo, digamos que a utilização, a forma financeira, a forma até mesmo de moeda daquele país, the currency, é muito diferente. Antes da gente iniciar então o Module 13, nós temos dois pontos para serem analisados. The first one is advice. O primeiro deles é um aviso, que são as nossas aulas. Toda quarta-feira, às 8h40 da manhã, a gente tem aula via Zoom. Nas aulas via Zoom, nós vamos fazer as correções de todas as atividades dos módulos anteriores. Inclusive, eu tenho que finalizar com vocês a correção lá do módulo 12, The Module 12, ok? E toda quarta-feira também, durante a manhã, vocês vão encontrar o link para essa aula, que vocês já encontraram e provavelmente já estão aqui. Essa aula vai ter o assunto da semana, onde eu vou falar para vocês toda a parte mais parte teórica do nosso conteúdo, ok? Segundo ponto para a gente precisar trabalhar bem, gente. Today we are talking about our mind map. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o organizador visual nas outras disciplinas, e aqui em inglês a gente chama de Mind Map, o mapa mental de tudo que a gente vai ver durante todo esse Chapter 5, durante todo o capítulo 5. E nesse Mind Map vocês vão encontrar temas principais dos three modules in this chapter, dos três módulos que nós temos aí nesse capítulo. Eu vou pedir para vocês então, por favor, colocarem na página 110 para você observar. É a mesma imagem que está aqui no meu slide, então vocês podem estar olhando por aqui ou por lá.
Detalhe, galera. Esses são os pontos principais de todos os módulos, ok? De todos os módulos desse capítulo 5. Então, no final de cada capítulo, você vai encontrar um mind map. Vamos lá. O que a gente vai falar, então, durante todo o grupo 5? Currency, então o tipo de moeda que existe em determinado país. Como vocês sabem, o tipo da moeda ela é diferente. The concept of money is equal. O conceito do que é dinheiro, para que ele serve, o que ele vai fazer, como utilizar, é parecido. Agora, a forma monetária ela é diferente em cada país. Money and containers. Então, como guardar dinheiro? Como a gente pode estar transitando com esse dinheiro, guardando ele de forma física mesmo. A gente vai falar aqui também. Teenager jobs. Quais são os tipos de jobs, ou seja, profissões ou trabalhos, na verdade. Aí a gente vai utilizar mais a ideia de trabalho, não uma profissão propriamente dita, onde os teenagers eles podem estar executando. E aí eu vou falar da vivência mais lá dos Estados Unidos. Esse é o assunto do módulo que vem, da semana que vem. Can and can't. Nós já vimos can e can't lá no módulo, no grupo 4, inclusive, para poder fazer pedidos ou então requisitar alguma coisa. Aqui nesse módulo, durante todo, na verdade ele é um módulo, sim, também da semana que vem. Então, durante todo esse grupo, você vai dar uma olhadinha que o can e o can't também podem ser utilizados para permissions, permissões, and prohibitions, proibições. Então a gente vai utilizar o can e o can't com essas duas diferenças novamente. Depois a gente vai ter uma revisão sobre quantifiers, utilizando a few and a little. Ano passado a gente já viu alguns quantifiers, como many, much, a lot of, any, some. Esses quantifiers a gente já viu lá no 7º ano. Aqui no 8º ano a gente vai falar um pouquinho do a few and a little. São quantificadores, gente, muito interessantes para countables and uncountable nouns. Sim, a gente vai retornar a esses conceitos lá do 7º ano. E por fim, a última parte do nosso Chapter 5 é o shopping list. Lembrando sempre que shopping não é o shopping center. Shopping vem do verbo comprar. Então, shopping list são listas de compra que às vezes não tem nada a ver com o que tem no shopping, viu, gente? Então, atenção. Shopping sempre está ligado ao nome de compras, ao ato de comprar. Então, por que o nome é shopping aqui no Brasil? Porque fizeram uma abreviação muito preguiçosa, digamos assim. Porque o que acontece? O shopping de compras, o local de compras, ele é o shopping mall ou shopping center, lá no inglês britânico. Inglês americano, shopping mall. Mas o que significa center e mall? São centros para compras. E aí o verbo comprar é o verbo shop. Nesse caso, a gente acabou abreviando o shopping e utilizando shopping em vez de utilizar o centro de compras como mall ou center. Ok? Então vamos lá, gente. Continuando então. Quero agora que todo mundo coloque lá na page number 93. Vou fazer direito, gente. Vamos lá pro bordão. Everybody please open your book page number 93. Enquanto vocês estão colocando aí na página número 93, eu vou apresentar para vocês as imagens que a gente tem de abertura do nosso capítulo. É a mesma imagem que tem aí no de vocês, vocês podem observar bem, onde nós temos aqui alguns países, algumas bandeiras de países, countries flags, and here we have the currency of them. Nós temos a moeda de cada um deles. O tema de hoje da nossa aula é Money and Currency, dinheiro e moeda, que são coisas bem diferentes. E para início, I have 4 questions for you guys. Então nós temos 4 perguntas para pensar um pouquinho e entender como é que a gente vai seguir esse processo. Primeira perguntinha, the first question is, what's money? What's money? What's money? O que é dinheiro?
Second question. Does money buy happiness? Esse dinheiro, ele compra felicidade? O que vocês acham? Third question. What do you use money for? Para que vocês usam dinheiro? Em que vocês usam dinheiro? And the fourth question is, what is the currency in your country? Qual é a moeda do seu país? Ok. Vamos começar então a leitura do texto lá da página 94. Detalhe, gente. Quero pedir para vocês fazerem o sistema de leitura que eu já havia ensinado antes. Vocês, daqui a pouquinho, pausem o vídeo e façam os 2 pontos principais de leitura e eu vou fazer o terceiro. Que pontos são esses? Fazer a leitura do jeito que você conseguir, grifando na segunda parte as palavras com que você consegue entender o que é. Então, por exemplo, se eu falar essa palavra para você, você já sabe que palavra é essa, ok? Faça essas marcações, pausa o vídeo, quando vocês finalizarem isso, pode dar play de novo, ok? Pausa aí. Como eu sei que vocês já pausaram esse vídeo, já fizeram a leitura e fizeram todas as grifagens, agora é a hora da terceira parte da leitura, que é você ouvir o texto e identificar as palavras que você já ouviu antes, mas não sabia como escrevia, ok? Então, vamos lá, gente. Before money. Antes do dinheiro. This is the title of the test. É o título do nosso texto. Vamos lá. Money makes the world go round. People work hard for it. In the modern world, nobody can live without it. Not only people's simplest needs, but also their greatest dreams are usually connected to money. But how was the world before money was invented? What did the people do without it? Since money didn't exist, bartering was used. People exchanged goods for different things. For example, tea, spices, food, and even weapons. Europeans used to travel around the world to exchange crafts and fur for silks and perfumes. One item that was very popular was salt. Roman soldiers, for instance, were paid with it because it could be used for food preservation as well as seasoning. Então, o que aconteceu antes do dinheiro? O que a gente tinha antes do dinheiro? Tá, você não tinha moeda, você não tinha currency, como trocar. Então, antes da ideia do dinheiro, como é que as civilizações elas viviam? Basicamente, eles utilizavam o processo de barganha, bartering, essa palavra em verde, a primeira palavra em verde que vocês encontram no texto. Bartering é o sistema de barganha, onde eu te dou um produto que eu produzo e você me dá outro produto que você produz. Então eu tenho 2 galinhas, eu vou trocar essas galinhas por leite, por exemplo. E quem determinava a quantidade de troca e da barganha era a lei da oferta e da procura, utilizada até hoje. Quanto mais oferta você tem, mais barato é. Quanto menos oferta você tem, mais caro é aquele produto. Então, depois disso, foi observado que como os europeus faziam esse sistema de barganha também. Eles viajavam pelo mundo levando seus produtos e quando chegavam lá nos outros locais, por exemplo, na Índia, na China, eles trocavam pelos produtos produzidos naquela região. Um dos itens mais importantes da barganha era o sal, porque ele era bastante utilizado tanto para preservar comida, e aí até hoje a gente faz isso, por exemplo, a carne de charque, ou então a carne de sol, onde ela é bastante salgada, o bacalhau também bastante salgado para preservação e tem um gosto diferenciado. E também o sal ele é utilizado para seasoning. Seasoning, a última palavra em verde do texto de vocês, significa tempero, é o verbo temperar, ok? Então vamos continuar. The USA dollars. Nowadays,
we can't talk about money without mentioning currency, which is a system of money used by people in a nation. Some examples of currency are the United States dollars, real, yen, peso, euro, and Swiss franc. Então, o que é o currency? A última palavrinha verde aí do texto de vocês, dessa última parte. Currency é moeda. E aí nós temos um outro sistema bem diferenciado que é a moeda no mundo. Cada nação tem a sua moeda, cada moeda tem o seu nome. E a relação entre elas, o câmbio entre elas, depende muito do faturamento, então da cotação de cada uma das imagens, de cada uma das moedas em relação a outras. Então, por exemplo, a gente tem a cotação do dólar. Quanto o dólar está valendo em relação ao real? Um dólar hoje em dia está quase R$6, é R$5 alguma coisa. Então, qual é essa relação entre uma moeda, one currency, to other? Porque dinheiro, money, você tem essa ideia, the concept, o conceito do dinheiro, no mundo todo. Ele é utilizado dessa forma. É um papel moeda onde você troca por produtos ou serviços. E ok. O problema é o seguinte. Cada país tem a sua moeda, como eu já falei anteriormente. E cada um deles depende de uma certa cotação e de uma certa valorização para poder fazer o intercâmbio entre essas moedas. Agora eu quero apresentar para vocês, o livro de vocês também traz uma apresentação rápida sobre a moeda americana, the USA Money. E por que a gente foca tanto na moeda americana? É só porque a gente está aprendendo inglês? Não. Porque se fosse dessa forma, eu ia apresentar, na verdade, para vocês a moeda inglesa, o euro, ou então o peso. Mas não, a libra esterlina. Mas não é isso que eu estou apresentando para vocês. Eu estou te apresentando o USA Money. É porque os Estados Unidos é melhor do que todo mundo? Não. Mas é um processo muito complicado chamado de mundo capitalista. E nesse mundo capitalista, quem é que ainda está sendo valorizado como o país de referência? É os Estados Unidos. Com isso, a gente apresenta a moeda americana para vocês entenderem passo a passo um pouquinho de cada uma delas para vocês, tá bom? Então, let's see, vamos ver. A moeda americana ela é dividida então em dois grandes pontos. Não só a americana, como várias outras moedas também são divididas em vários pontos. Dois principais: the coins, as moedas, mesmo moedinha, and the bills, as cédulas. Primeiro eu vou apresentar para vocês the coins, as moedas, depois eu apresento the bills, ok? Então existem 6 moedas americanas. The 6 coins. 6 types of coin. São 6 tipos de moeda diferentes. Cada uma delas, muito parecida com o Brasil, tem o seu valor e a junção desses valores vão formando outros valores. Matemática pura. A moeda de menor valor americana ela é chamada de penny. 1 cent. Então ela vale 1 centavo. Ela tem esse apelido chamado de penny. E também o penny, gente, temos um problema muito sério com essa palavra. Porque ela também pode ser usada de forma pejorativa, onde ela fica implícito que a pessoa não vale muita coisa. Então aqui no Brasil nós temos você não vale nada, e lá você pode dizer que a pessoa vale one penny, ou neither a penny, ou então nem um centavo. Que é a mesma coisa que a gente até fala aqui no Brasil também. Também gera uns trocadilhos bem complicados, porque penny também é um nome de pessoa, principalmente mulher. Então você tem alguns trocadilhos bem complicados com esse nomezinho aí, penny. Depois da penny, você tem o nickel. Nickel é a moeda de 5 cents. Nickel is the coin of 5 cents. Então, cada uma dessas moedas, eles possuem rostos de personalidades americanas. Essas personalidades elas foram bastante importantes para a história americana. Então, alguns deles a gente não vai conhecer só de lembrar o nome, outros sim. Depois do nickel, we have the dime. Dime is the coin of 10
cents. Então, o dime, ele é a moeda de 10 centavos. Geralmente, essas moedas, elas possuem realmente esses apelidos. É muito mais comum, é bem comum, na verdade, vocês ouvirem as pessoas falando essas moedas pelos seus apelidos do que pela quantidade e o valor de cada uma delas. Então, a gente meio que já tem que ter decorado quanto é que vale cada moedinha dessa para poder, dessa maneira, saber que moeda é. Continuing. A próxima moeda de maior valor é a quarter. A quarter, que significa um quarto. De onde vem esse um quarto? Vem do dólar normal. Se um dólar tem 100 cents, 100 centavos, então um quarto desses 6 centavos é 25 centavos. Bem parecido, igual ao Brasil, na verdade. A única coisa que muda é o nome dela. Ela chama-se então a quarter, um quarto. Two quarters, duas moedinhas de 25 centavos formam então a half dollar. Half, metade. Metade de um dólar é a moeda de 50 cents, 50 centavos. And two 50 cents has $1. Have $1, form $1. Esse $1 ele é formado então por essa moeda dourada, mais dourada, que vale 100 cents. Or você também tem a bill de $1. Essa bill aqui de $1, ela é chamada de a $1 bill, a cédula de $1. A $1 bill. A $1 bill. Outras cédulas que nós vamos ter são as seguintes: $2 bill, $5 bill, a $10 bill, a $20 bill, a $50 bill and a $100 bill. Cada uma delas, então, com o seu valorzinho, não tem apelido nem nada, então é só o seu valor mesmo, finalizando com dollar bill, significa cédula de dólar, ok? Lembrando que no Canadá nós também temos dólares, mas são Canadian dollars. São dólares canadenses onde eles têm alguma diferença de cotação com o dólar dos Estados Unidos, apesar de terem o mesmo nome praticamente. E aí nós chegamos a um ponto bem interessante, na verdade, é a primeira vez que eu vejo no 8º ano olhando isso, que é como a gente vai utilizar how to use the US currency, como é que a gente vai fazer para escrever e dizer cada ponto da moeda e quantidades dessa moeda. Porque, por exemplo, só as moedinhas que eu apresentei para vocês ali na frente, ali atrás, elas estão jogadas. Então, como é a forma que você vai escrever isso? Como é que vai aparecer nos banners de preços, filme, série e na vida de vocês quando vocês forem para os Estados Unidos, por exemplo? E como é que vocês devem falar cada um desses valores? Notem o seguinte, galera. Aqui eu não tenho valores cheios. Não tenho valores exatos daquelas moedas que a gente viu anteriormente, mas sim um conjunto delas. E aí eu quero apresentar para vocês agora como é que a gente vai escrever e falar cada pontinho desse. Vamos lá, vamos dar 9 cents. Então, a utilização desse 9 cents, ele pode ser usado. Prestem aqui, bastante atenção. Esse Czinho cortado, com dois pontinhos, um em cima e um embaixo, que é utilizado exclusivamente para os centavos. Então, esse Czinho aqui, ele é colocado the first, the number, primeiro número, e depois o Czinho, que significa cents. Então, você vai colocar 9 cents. Por que isso é importante saber? Porque se você botar esse S na frente, o cifrão de dinheiro, de currency, se você colocar esse símbolo na frente, não vai significar 9 centavos, vai significar 9 dólares. É bem diferente a relação. Então, notem bem. Nós temos esse Czinho, que é cents. Então, eu vou colocar aqui. Nós sempre vamos falar 9 cents, 75 cents. Então, falo o número e centavos. Quando for transformar isso para dólares, aí sim, quando não for só centavos, você pode colocar o S, só que você precisa fazer a demonstração
monetária desse dinheiro. Então ele não vem antes do ponto. Lembrando sempre que em dinheiro nós não utilizamos vírgula, nós utilizamos ponto para separar o dólar inteiro dos centavos, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui 0,09, isso é 0,09, que é a mesma coisa de 9 cents. Então a gente vai continuar falando 9 cents, mas a demonstração escrita pode mudar. Mesma coisa com 75 cents. Você pode mudar a sua forma escrita, entretanto a pronúncia é a mesma. Em outros casos onde nós já temos um dólar inteiro com um número em centavos, como dizer isso? Nós podemos falar de três formas essa primeira quantidade aqui, 1 dólar e 40. Como é que a gente vai falar isso? Primeira forma de falar é 1 dollar and 40 cents, 1 dólar e 40 centavos. 140, então 40, para resumir as coisas, and a dollar and 40. Lembrando que esse a significa um ou uma, que é um artigo indefinido. Então ele vai, mesma coisa de botar o one, por exemplo. É a mesma tradução. Então, a dollar and 40. Então, 1 dólar e 40. Próximo exemplo, 65 dólares e 37 centavos. Como a gente pode falar isso? 65 dollars and 37 cents, evidenciando sempre os dólares e os centavos. Ou então você pode não evidenciar e simplesmente falar 65, 37, 65, 37. 65 e 37. Ok? Que aí, subentendido está dollars and cents. E o último, nós temos aqui um número maior, em que nós vamos ter a casa das centenas. Então, vamos lá. 189 dólares. Como é que a gente fala isso? 189 dollars. 189. 189 ou 189 dólares. Também podemos falar o seguinte, gente. 189. Então, 189 dólares. Não tem muito problema em relação a essa pronúncia, ok? O grupo temático de vocês tem o seguinte texto aqui falando sobre algumas money superstitions, superstições de dinheiro. Tem duas principalmente, eu vou dar uma lida com vocês agora, prestem atenção. There are many money superstitions. American believes that having a $2 bill. Então, os americanos acreditam que se você tiver essa nota de 2 dólares and not use it, you will bring you to wealth. Então, se você não usar, vai te trazer riquezas. And they also believe it your right hand is itching and itching. It's because you will receive money in near future, but you can't. Você não pode scratch. Tem que deixar coçando. Yeah. As atividades de vocês são na página 102 and 103. Let's check it out. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou explicar algumas para vocês. Não vou fazer todas, porque a gente está resolvendo todas essas questões lá na nossa aula Zoom. Então, lá na página 102, eu vou explicar para vocês a primeira questão. Vamos lá. Read the text again. What is not true about it? Leia lá o texto novamente. O que não é verdade? Letter A. Every nation has the same currency. Todas as nações has the same currency. A mesma. B. In the past, bartering was used instead of money. Então, lá no passado, in the past, bartering was used em vez de dinheiro. Salt was the salary of Roman soldiers. Letter D. Peso and yen are example of currency. Most of things people want to link it to money. Marca aí a que você acha que não está correta. Second question, segunda questão. Read the problem and solve and then write the result and the number in full. Veja esses probleminhas, resolva esses problemas e escreva o número de forma completa. Eu vou fazer a letra A com vocês, vamos lá. 4 friends, Susan, Danny, Jill and Todd,
had $3.50 each. Então, cada um deles tem $3,50. How much money did they have all together? Quanto de dinheiro eles têm juntos? Probleminha de matemática, onde nós temos aí 3,50 times 4 vezes 4. Por quê? São 4 amigos. Então, 3.50 times 4. 3.50 times 4. Quanto é que dá isso daí, gente? Vai dar, então, 14. Então, eles têm juntos 14. Mas só 14, tio? Não exatamente. A gente está falando de dinheiro. Então, $14. Depois que você resolve isso, você precisa colocar esse nome em inglês. Então, vamos lá. 14 dólares. Pronto. É isso aí. Letra B. Vamos lá. Deixa eu fazer a letra B aqui com vocês também. A mom had $27. She shared it equally between her two twins daughters. How much each of her daughters receive? Então, uma mãe ela tinha $27 para dividir, to share, dividir, equally, igualmente entre as duas filhas dela, que são gêmeas. Então, quanto é que ficaria esse cálculo, gente? Vamos pensar um pouquinho. Esse cálculo matemático ele é super tranquilo, né? São $27 divided by 2. It's equal. Então fica igual a quanto? 13.50. Só isso, tio? Não. Faltou lá o símbolo do dinheiro. Agora a gente precisa escrever esse número por extenso. Então fica $13 and 50 cents for each, para cada uma. Vou deixar a letra C e a letra D para vocês realizarem aí e a gente vai corrigir lá na nossa aula Zoom, belezinha? Vamos lá. Terceira questão. Write the correct names under the currency picture. Então escreva os nomes corretos de cada um desses tipos de moeda. E essa eu vou fazer com vocês. Então, essa primeira moeda, gente, ela é a peso. Ela é utilizada no México. Ok? Também pode ser chamada, gente, de Mexican Peso. Dá no mesmo. Bem tranquilo. Esse aqui eu acho que vocês já conhecem, devem ter visto assim uma vez na vida. Nós chamamos ele de real. Próxima, gente. Essa é a moeda japonesa, também chamada de yen. Ok? Próxima. Alguém já viu essa moeda na aula de hoje? Não é só dólar. Lembra que existe o dólar canadense, the Canadian dollar. Então a gente vai utilizar a palavra US, United States, dollars. Próxima, gente. O que vocês acham que é essa daqui? Essa é a moeda francesa, chamada de Swiss franc. E a última é uma moeda europeia, onde a gente conhece ela por euro. Okay? Bem mais caro do que o dólar, gente. O euro é bem mais caro. Quarta questão. Complete the sentence using the verb from the box. Use the correct verb form. Então você tem 5 verbos e eu vou apresentar para vocês cada um desses verbos e vocês vão completar esses verbos nas letras de A até a letra E. Não esqueçam de forma alguma de observar qual é o tempo verbal correto de cada frase. Às vezes você vai colocar o verbo correto e vai colocar na forma verbal errada. Lembrando que nós temos passado, the past, the future and the simple present
que é o presente simples, e o present perfect, que a gente já viu também esse ano. Então, atenção. Os verbos são o seguinte: borrow, emprestado, buy, comprar, lend, lend, que é o verbo emprestar. Tio, mas borrow também não é emprestar? Sim, eles têm uma pequena diferença. Borrow é pedir emprestado. É quando você pede emprestado de alguém. E lend é quando você empresta alguma coisa. Então são verbos diferentes em inglês. Save, que significa economizar. E spend, que significa gastar. É o contrário. Então, olha só as letras que nós temos. Letra A. I haven't received yet. Eu ainda não recebi. Can you me some money for the tax? Letter B. Lara is a shopaholic. She much more than she receives. Então ela é meio maníaca das compras. Ela é viciada em compras. Palavra mais correta aí nessa tradução. Letter C. He is really excited. Ele tá muito animado. He has just an awesome book. Letra D. If you want to buy your own house, se você quiser comprar a sua própria casa, you have to money. Letra E. Can I? Eu posso some of your coins. I only have a $100 bill. Então, completem essas questões e coloquem no tempo verbal correto, ok? Quinta questão. How much money do these people have in their pocket? Quanto de dinheiro que esse povo tem aí no seu bolso? Nesse momento, na hora que você abrir o bolso, e aí, quanto é que você tem? Write the answer and the number in full. Escreva a resposta e os números dessa resposta de forma inteira. Não é só o número, não. É o número em inglês inteiro. O nome dele mesmo. Vamos lá, gente. O Jim. Quanto é que ele tem? Ele tem aqui $2 e aqui nós temos algumas moedas. Tia, eu não lembro que moeda é essa não. Vamos voltar lá na aula. Coloquei aqui pra gente dar uma olhada. E olha só, gente. Nós temos aqui a moeda dourada, que é de $1, a dólar. E ele colocou também outra moedinha. Vamos dar uma olhada. Que é essa moeda que tem um pássaro, né? Bora ver que moeda é essa. 50 cents ou a half. Tá mais parecida com a half dollar. Então ele tem em moeda $2,50, $2,50 e tem mais $2 aqui em bills. Quanto é que ele tem no bolso? Vamos dar uma olhada. Como é que a gente deve responder isso? Não é só o número direto, mas não. É uma frase inteira. Olha só. Jim, que é o nome do nosso cara aí que tá entregando o dinheiro pra gente contar. Has, que é quanto ele tem. Então, o Jim tem. Jim has $4 and 50 cents. Então ele tem $4,50 no bolso dele. Você quer colocar no bolso dele? Pode colocar, ó. Aqui no final fica in his pocket. In his pocket. Lá no bolso dele. Opa, esse Czinho tá no lugar. Prontinho. Agora tá ó, corretinho. Letra B. Lissa. Ela tem 2 cédulas e 4 moedinhas. Confere que moedas são essas lá no quadro da página 92 e responda. A letra B, letra C, D, E. E quando a gente chega na letra F, ele tem uma pergunta totalmente sem nenhuma moeda pra gente contar. Que pergunta é essa? And you? E você, caro Padawan que está aí me assistindo? How much do you have in your pocket? Quanto é que você tem de dinheiro aí no seu bolso? Se você tiver nada, você vai colocar aqui embaixo $0. Mas se você tiver, sei lá, R$1, R$2, você vai trocar a palavra dollars pelos reais que você tem no seu bolso. O homework de vocês fica aí na página 104. Resolvam eles que a gente vai corrigir na nossa aula Zoom.
Um beijo grande pra vocês, oitavo ano, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!